com Ailton Medeiros. Ganha força a suspeita de abuso sexual contra a paciente do Hospital Espírita de Marília, Priscila Lopes Liberato, 35 anos, na noite de 16 de novembro. Documentação obtida pela mãe e curadora de Priscila junto ao Hospital das Clínicas narra providências médico-hospitalares tomadas no dia seguinte após a paciente relatar dor abdominal e vaginal. Na relação dos medicamentos ministrados naquela ocasião, aparece o coquetel anti-AIDS, que reforça ainda mais a tese do estupro. Esses documentos aqui são, na verdade, os procedimentos médicos que foram adotados um dia após a Priscila ter relatado que houve relação sexual com ela ou um estupro dentro do Hospital Espírita. Foi no dia 17 de novembro, 23h41, foi relatado neste documento do Hospital das Clínicas onde ela foi atendida. Refere que ontem à noite sofreu abuso com ejaculação vaginal e penetração vaginal e anal. Nega lesões ou ferimento. Quer dizer, foi uma análise feita pelos médicos que, no final, ainda encaminham para a realização de protocolo de abuso sexual. Doutor, a que conclusão o senhor chega com esses documentos que ainda precisam ser averiguados? Na verdade, o diagnóstico e o protocolo, logicamente, deve ter uma sequência isso aqui. Provavelmente ela passou por alguns exames e esses exames vão ser fundamentais. Agora, as evidências levam a crer realmente no abuso. E a gente quer uma apuração séria, uma apuração meticulosa do Ministério Público, da Polícia Judiciária, e acreditamos que isso vai acontecer. Num dos documentos que estão aqui, é citado, inclusive, o nome de um indivíduo que teria levado a Priscila para o banheiro e abusado sexualmente dela. Não vamos trabalhar com nomes ainda, mas o senhor pretende que todos sejam ouvidos? Sim, inclusive a equipe médica que atendeu ela, os estagiários, o pessoal que fez aqui os primeiros atendimentos, eu acho que o delegado de polícia com certeza vai apurar a fundo, ele tem elementos para apurar a fundo essa questão. Acredito que existam mais elementos ainda, mais documentos, e que ele pode requisitar, ou a própria família vai requisitar esses documentos, tendo em vista que esse documento é um documento que tem que ser oferecido para a mãe, porque a mãe é curadora da Priscila, ela é curadora judicial, então ela tem legalidade para requerer esses documentos. Numa primeira entrevista que nós fizemos, o senhor disse que talvez descartasse a necessidade de uma exumação por causa dos documentos que ainda estavam por vir. Hoje, o que é que o senhor pensa a respeito disso? Hoje muda um pouco de posição, até porque a causa-morte não é nada relacionado a essa questão. A causa-morte é outra. Quer dizer, uma coisa é o abuso sexual dentro do hospital, a outra questão é como e por que ela foi a óbito. Insuficiência respiratória não tem nada a ver com essa conduta aqui, médica. Por que ela teve essa insuficiência? Em que momento? Como? Por quê? São perguntas que martelam a cabeça da mãe, que deixa a família extremamente comovida, é uma situação muito difícil. A falta de conexão entre o abuso sexual e a morte de Priscila, 8 dias depois, por insuficiência respiratória, estimula ainda mais a mãe a buscar esclarecimentos para o caso. E diante de tantas evidências de estupro dentro do hospital, ela se diz cada vez mais abalada. Eu fiquei mais triste ainda, sabe? Porque ela foi para lá para ser tratada. Aí você tem quase que uma prova na mão de que houve um estupro. Ela não tinha juízo, a mentalidade dela é de 5 anos, então a dor é bem maior ainda. Ela estava bem de saúde, né? Ela não tinha nenhum, além do problema mental, obviamente, mas ela estava bem de saúde. Ela estava muito bem de saúde. Na terça-feira, antes de viajar, eu estive com ela, falei com ela. Eu tenho, assim, sabe, pessoas que viu ela muito bem até na quarta-feira. Estou aqui, acho assim, Deus me segurando, porque eu estou sem força já. Mas eu não vou desistir, sabe, Ailton? Eu vou até o final, eu quero saber do estupro, eu quero saber da morte dela, porque até então eu não vou trazer ela de volta. Só que não vai acontecer com mais ninguém. Te prometo que não, porque eu vou descobrir. O Hora HTV observa alguns pontos extremamente preocupantes nesse episódio. Primeiro de tudo, a Priscila estava internada no Hospital Espírita por ordem judicial. Foi a justiça que mandou que ela ficasse internada naquele local. E você não cuida o suficiente para evitar, por exemplo, um abuso sexual? Olha onde isso pode parar. Segundo,
É muito importante a gente não perder de vista que uma coisa foi possível, quase já comprovado, abuso sexual. Outra questão, a morte da Priscila. São situações distintas, ela morrer por insuficiência respiratória. Como é que isto aconteceu? Fica, inclusive, a dúvida, será que aquele que abusou sexualmente, ou aqueles, vai saber, não é o responsável ou responsáveis pela morte dela? Tem um nome que é citado na documentação, que nós não revelamos, que precisa ser ainda averiguado este nome, mas quem é esta pessoa? O que estaria fazendo dentro do hospital? É funcionário, não é? Presta serviços aleatórios lá ou não? Isso precisa ser meticulosamente averiguado. E terceira questão, de você pedir uma exumação ou não. Nós não sabemos se foi feita uma necrópsia, o resultado dela, se outros exames complementares foram realizados ou não, isso precisa ser ainda averiguado. Tudo está sendo ainda trazido à tona. Mas a questão da exumação me parece fundamental, pelo menos nesse momento. E quanto mais tempo passa, pior é para você comprovar ou não aquela que é a principal dúvida. Foi ou não foi abusada sexualmente? E morreu de quê? Como? O caso ainda, pode-se dizer, é nebuloso, ele é um caso extremamente preocupante que precisa ser acompanhado muito de perto por toda a sociedade. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.